Bom, muito bem, né? Então, hoje eu estou trazendo aqui para conversar com a gente o Vlad. O Vlad é o idealizador aí, o professor Pardal aí, por trás da Ergonauta, Bem né? menos, bem menos, bem menos. Para quem não sabe, acabei conhecendo também por esses dias, então, sabendo um pouco por cima da história, me interessou, né? Um cara que conseguiu botar aí aparelhos para a gente trabalhar com o treinamento baseado em velocidade, né? Um dispositivo nacional feito aqui no Brasil e que é muito interessante, né? Então, antes de mais nada, eu queria até deixar claro que eu não tenho nenhum conflito de interesses, não tenho nenhum ganho real aqui de nada. Estou falando porque realmente o aparelho foi recomendado, o instrutor que trabalha comigo comprou, utilizou e tem falado muito bem. Então, assim, eu achei interessante a gente trazer e conhecer também um pouco mais esse trabalho, né? Até porque a gente precisa também saber quando tem aí produtos no Brasil, né? A gente sempre olha para fora, né? Esquece que pô, tem muita gente que faz muita coisa boa dentro também. Eu lembro que eu já tive muito tempo atrás o Ergo Jump que feito aqui no Brasil, né? Era coisa lá dos anos, né, 2000 ali, que era muito bom, né, não tinha nada, e a gente tinha facilidade de ter alguém que produzia no Brasil, você tem facilidade de contato, se tivesse algum tipo de questão, problema, a pessoa O te tapete resolvia, aquele, né? né, Próprio. então então às vezes a gente pede isso. Então assim, eu não tenho nenhum compromisso comercial com o Vlad, né, eu vim fazer essa entrevista com ele para a gente conhecer também, para divulgar um pouco mais também do trabalho dele, né, eu quero conhecer, né? Então, Vlad, em primeiro lugar, obrigado, cara, por você me atender aí, por poder dar esses 10 minutinhos aí, essas 10, 15 minutinhos de atenção pra gente. E eu queria saber primeiro você, Vlad, conta um pouco de você, né? Você, sua formação, como que é? Você é formado na educação física, em física? Qual que é a sua formação? Não tive o prazer de ser formado em física, não. Mas, professor, muito obrigado primeiro pelo convite, tá? Uma satisfação estar aqui conversando contigo hoje, uma pessoa do teu gabarito, da tua competência e do teu alcance, né? Que a gente começando aí, tentando divulgar o trabalho, especialmente desse equipamento, é fundamental parceiros como você, né? Que são referência dentro da área. Isso é muito bacana para nós. Então, de verdade, obrigado pelo carinho do contato, né, pela atenção. E já deixo aqui dito do professor Jader, né? Lembrar do Sim, contato dele. exatamente. Ele é o. Fez a ponte aí, né? Ele é sempre faz a cola de tudo pra gente. Isso, então obrigado ao Jader da BK, tá? Então, professor, primeiro, da minha formação, eu sou doutor, eu defendi minha tese em 2017, na Universidade do Estado de Santa Catarina, onde eu trabalho. Lá eu coordeno também um grupo de estudos em musculação, um programa de extensão dentro da universidade. E estou dentro do complexo de instrumentação com comportamento motor e saúde, né? Dentro da Universidade do Estado de Santa Catarina. Desde o meu doutorado, na verdade, já no mestrado, lá em 2010, eu já queria trabalhar com velocidade de movimento. Eu não sou engenheiro, eu sou um profissional de educação física, né? E eu tenho uma identidade forte, que a gente diz, né? Assim como o professor João Coutinho, a gente tem essa identidade do profissional de educação física, né? E já sempre me incomodava, já desde sempre, como a gente prescreve já há mais de 20 anos também, essa necessidade de quantificar, de fato, com qualidade a pressão do exercício. Não só para o atleta, mas eu sempre trabalhei muito o exercício voltado à saúde. E a minha preocupação era sempre essa questão da qualidade da carga, né? Como é que a gente dosifica, né? A questão da dose-resposta, de uma maneira que fuja um pouquinho do tradicional relacionado à percepção do esforço. Então, desde o mestrado, já eu queria trabalhar com VBT. Não vou me alongar muito para não comer o teu tempo aqui do podcast, mas só para contar um pouquinho da história. Só que na época eu não tinha hardware. Não tinha hardware nem software, estava começando lá, né? Mas eu já queria trabalhar com a velocidade sem saber que existia velocidade de movimento, já naquela época, em 2010. Então, naquela época, eu conheci o professor Julio Tuz, da Espanha, né? E ele era amigo de um, vamos dizer, a gente tinha um amigo em comum que era o professor Fernando de Oliveira, hoje já falecido, né? Então, ele nos apresentou, inclusive comprei o livro do professor Julio Tuz, e lá dentro, então, eu descobri que existia, de fato, aquele negócio que eu queria medir, que era trabalhar com velocidade de movimento, né? E não estava tão difundida a escola, apesar de já ter publicações na área, a gente acaba não tendo acesso, né? Imagina, 2010, 11 anos atrás, né? Antes de 2010 já, 2009.
Então, aí para o doutorado, as coisas foram caminhando já em 2013, quando entrei, já entrei com hardware funcionando e parte de software, né? Então, fiz escola, fui por mim mesmo, fui atrás das coisas, então hoje sou desenvolvedor Android aí, né? É uma das limitações do equipamento, então já estou dizendo para os teus ouvintes aqui, quem tiver interessado nesse momento, para iOS ainda não tem, mas vai ter, só não consigo precisar uma data, né? Então, basicamente, o Ergonauta 1, professor João, ele é o primeiro encoder nacional voltado à aplicação do VBT, do Velocity Based Training, né? Que é essa escola que fora do Brasil está em alta ascensão, né? Está disseminado, especialmente aí em grande Europa. Espanha mesmo é mais difícil treinar sem um equipamento para o VBT do que treinar com, né? Claro. As pessoas realmente conhecem, né? Tem muito equipamento comercial já disponível, com diferentes sistemas de aquisição, alguns baseados em transdutores de posição, como é o Ergonauta, né? Outros baseados em acelerometria. Mais recentemente saiu agora baseado em feixe de luz, né? Em feixe de laser, né? O mais recente que a gente tem. Acredito que ainda não tenha validação, mas esteja em processo. Mas o encoder Ergonauta 1, professor, basicamente ele funciona como os outros que vêm de fora. E a minha ideia era justamente essa: a gente aqui no Brasil ter que lidar com uma taxa de conversão cambial tão alta quanto a gente tem hoje, né? Uma barreira alfandegária que bate aí 80%, né? Às vezes, contando todas as taxas. Então, um equipamento lá mais barato de fora vai chegar na porta da casa do personal trainer ou do treinador aí por R$5.000. Isso não faz sentido para a nossa realidade aqui no Brasil. É muito caro. E, assim, só quem mexe com o VBT, o professor Coutinho sabe disso, né, professor? Que ferramenta espetacular que é a velocidade do movimento. Eu não estou falando necessariamente do meu encoder, né? Eu estou falando do método em si. Sim. Ele realmente veio para ficar, né? Então, hoje estamos aí, professor. Estamos com 2 meses e meio de startup e o encoder está aí, está com uma boa aceitação. Estou muito feliz, né? E espero que as pessoas apreciem. Mas pode perguntar, professor. Claro, não, só para contextualizar também, né, Vlad? Para quem não sabe, assim, trabalhar com o encoder, né, com a velocidade, como um controle assim de carga, né? Isso. Você ter esse controle de carga instantâneo, isso eu fazia a faculdade lá no 98, né, 2000 ali, você já tinha. O problema é que a tecnologia de laboratório, ela era caríssima, né? Então, o que a gente teve ao longo do tempo foi justamente isso. Foram se melhorando, né? A tecnologia foi evoluindo, foi se conseguindo, né, produtos mais acessíveis para o treinador, né? Principalmente na parte do esporte, mas também para o personal trainer. E hoje a tecnologia, né, com o celular, tudo isso vai estando mais disponível, vai facilitando. Então, assim, é um método que já tinha bastante coisa, mas se divulgou muito mais e se popularizou muito mais por causa da tecnologia. Perfeito. Justamente desse lado da tecnologia, porque eu vou te perguntar primeiro, Vlad, até para as pessoas conhecerem, tá? Porque, assim, a gente teve muita mídia, né? De repente começou a ter aí, você conhecia você começou a ver de fora que tinha o encoder que você coloca sem cabo, encoder com cabo, né? Então ficou essa confusão. Eu queria primeiro que você explicasse quais são os tipos de encoder que existe e qual é e como é que funciona o do Ergonauta. Perfeito. Então, com base no sistema de aquisição em si, né? Sim, as tecnologias que a gente tem disponível hoje. Tem, inclusive, um artigo, vocês vão me perdoar que a memória não é uma coisa que me... Né, que não, depois a gente conserta isso aqui. Isso, de repente coloca a referência para você. Isso, a referência tem um dos trabalhos ali recentes, se não me engano, 2017, ele aponta 7 principais tecnologias e fizeram um estudo comparativo, né, com validade desses equipamentos. Mas, basicamente, o que a gente tem hoje no mercado? A gente tem os equipamentos voltados ao VBT baseados em acelerometria ou centrais inerciais, em geral, né, que é onde eles são baseados em acelerômetros de 3 eixos e mais giroscópios, né? No sentido do trabalho com centrais inerciais, né? Então, a gente tem esse tipo de equipamento não tem cabo conectado neles, né? Então, a transmissão da maioria hoje em dia é por Bluetooth, né? Então, o que a gente tem com esse tipo de equipamento? É onde a gente tem a menor confiabilidade, por exemplo. Claro. E aqui, longe de mim, não me interpretem mal, não é ideia falar de concorrente, tanto é que eu não coloquei nome, né? Mas, de uma maneira geral, a aquisição da velocidade de movimento baseada em acelerometria e em giroscópio, ela tem uma menor confiabilidade. É só ir atrás da literatura, nos artigos publicados, todo mundo vai perceber isso, né? Então, a precisão hoje do encoder, ela ainda é realmente muito superior.
Quando as velocidades são mais baixas, né, eles ficam um pouco mais parecidos, mas para velocidades um pouco mais altas realmente dá muita diferença, tá, professor? Nesse artigo vocês vão verificar. O que mais que a gente tem? A gente tem hoje, para medida da velocidade do movimento em tempo real, a gente tem sistemas baseados em cinemetria, em câmera, né? Sim, em tracking do movimento, né? Sim. Então, a gente tem mais... Também não vou citar nomes, não vou citar marcas, né? Claro. O que a gente tem mais barato hoje em dia é um aplicativo para smartphone, eu acho que muita gente deve conhecer. Inclusive, acabou de ser aceito definitivamente, um artigo que eu publiquei para melhorar a aquisição da velocidade, né, que dava muito erro, é um dos questionamentos na literatura, a partir desse aplicativo. Então, a gente propõe um método de conversão, daqui a pouco vai estar na pista para todo mundo baixar. Então, a gente tem baseado em câmeras, né, em filmagem, quadro a quadro, para monitoramento. A gente tem os transdutores de posição, conhecidos como encoder, como é o Ergonaut, e tem tantos outros, né? E o nosso é o único nacional aplicado exclusivamente ao VBT. Então, o que é a diferença do encoder? O encoder, ele precisa ter algo conectado no equipamento em que a gente quer medir a velocidade do movimento. Seja um movimento livre, né, de barra livre, ou seja um movimento guiado, como um Smith Machine, ou como seja um equipamento de musculação com placas de peso, por exemplo, né? Então, a gente tem que conectar fisicamente o cabo retrátil, que a gente chama, né? Enquanto o encoder, a gente fica, ou encoder, a parte baseada em acelerometria, a gente só fixa na barra, vamos dizer assim, um ponto positivo, né? Porque libera o movimento, mas, ao mesmo tempo, a precisão cai por conta da acelerometria. E, por último, a gente tem os sistemas baseados, que são mais atuais, relacionados à medida de distância e velocidade com base em feixes de laser, né? Não sei se eu respondi, professor. Não, sim, é que, na verdade, assim, eu quis que você desse a explicação técnica toda, né, porque isso é as pessoas vão procurar aí e vai encontrar um monte de nomes, né? Isso. Mas, basicamente, o que eu queria colocar era justamente isso, né? As pessoas têm que entender que existem diversos tipos de dispositivos disponíveis e que você tem benefícios, você ganha de um lado e perde do outro. Perfeito. Né? Então, só para colocar isso, porque... Quanto mais, como isso que você falou, esses dispositivos que a gente tem para o Bluetooth, essas coisas, você tem menos precisão, né? E dispositivos como o caso do Ergonaut, que você coloca e que você tem ali o cabo, você consegue ter maior precisão tanto nas altas velocidades, não é isso? Só deixa eu fazer um complemento, professor, por gentileza. Na verdade, o cabo que eu me refiro é um cabo retrátil, o que vai fisicamente acoplado no equipamento, no implemento ou no corpo da pessoa, que a gente quer medir, por exemplo, a altura do salto, né? Por Bluetooth, o Ergonauta também funciona. Então, o problema, na verdade, não é o Bluetooth. Ah, tá bom. Você tem os dois sistemas estão aí. É o princípio físico utilizado na aquisição da medida. Né? Isso é que dá a diferença. Então, desculpa se eu me expressei mal. Não, bem, perfeito. Agora, e aí a gente vai ter isso. A questão maior sempre os aparelhos para a gente que trabalha com esporte, né, a gente precisa da precisão. A precisão, eu acho que é uma das coisas fundamentais. Perfeito. Você ter uma medida, quanto mais precisa, é isso que você precisa, né? Mais do que qualquer outro tipo de dados. Você tem uma medida precisa, então eu volto sempre isso lá no tapetinho de salto que eu tinha lá, que era até o professor ali da Universidade de Minas Gerais, né? De Minas Gerais, isso, né? Pô, saltar, não tinha tanta coisa, mas era preciso. Eu podia fazer um estudo, eu podia usar aquilo ali no meu campo de trabalho, né, no treinamento, e a precisão é fundamental. Isso passo um. Então, quando a gente pensa num aparelho, o investimento num aparelho desse, eu acho que a precisão é a primeira opção, né? Uhum. E a segunda questão é essa também, né? Você vai ter como você trabalha os dados, não é isso? Perfeito. Então, além de você ter o Ergonauta dentro disso, de ser um aparelho que você vai estar dentro de uma linha que está puxada mais para a precisão dos dados, né? Posso dizer assim? Confirma? Pode. Como que é feito, então, aí as questões do trabalho de dados, de aquisição de dados dele? Ótimo, professor, porque é uma excelente pergunta, e esse paralelo que tu fez, né, é excepcional. Eu sempre digo que o equipamento por ele mesmo não faz nada. Claro. O equipamento é estúpido, né? Sim. Então, o profissional precisa primeiro saber usar. Certo. Ele sabe ligar, ele conhece as funções, e tem equipamentos com diferentes funções, equipamentos que são mais amigáveis do ponto de vista operacional, fica mais fácil para o profissional manusear, outros são um pouco mais complicados, mas além dele conhecer equipamento, ele tem que saber o que fazer com a medida. Claro, o equipamento também não ensina o que fazer. Sim. Então, a pessoa que está interessada hoje no VBT,
não adianta ela comprar só o encoder sem conhecer o método, senão ele vai achar, mas isso aqui não me é útil no dia a dia. Mas o que está faltando? Faltando um background, né? Faltando um repertório de possíveis utilidades para aquela ferramenta. Senão a gente não faz nada com isso, né? O médico carrega o estetoscópio, mas se ele não souber o que fazer com o estetoscópio, ele não vai fazer nada. Então, vou tentar responder a tua pergunta, professor. Basicamente, o ergonauta, assim como todo equipamento voltado à medida da velocidade do movimento, ele permite justamente utilizar essa variável, que é a velocidade do movimento, como variável para quantificar não só a intensidade do esforço, repetição a repetição, série a série, mas também para determinar o volume de cada série e o volume total de treinos. A grande promessa do VBT justamente é essa, com a realização de uma única repetição, a gente consegue determinar quanto é que equivale uma determinada carga absoluta, com a realização de uma repetição só. Certo. Como é que se faz isso? Com base no perfil carga-velocidade. Daí, né, de repente, o pessoal vai atrás aí o que é o perfil carga-velocidade. Load velocity, vocês vão achar isso no... Né? E a outra proposta é que, com base na perda progressiva dessa velocidade no decorrer de uma série, por exemplo, eu determino a duração dessa série não com base no número de repetições, mas com base na perda da velocidade. Então, isso é mais ou menos essa a proposta, viu, professor? O ergonauta, como ele está homologado, Vlad? Como que está isso? Ele, na verdade, como é que está hoje o ergonauta? Ele está em processo de validação, então não tem a validação de construto dele, né? Certo. Tem dentro do laboratório onde eu desenvolvi, né? Mas a validação científica, agora ele está em 2 dissertações de mestrado. Perdão, gente. Perdão, veio um barulhão aqui, né? Então, ele está em 2 dissertações de mestrado, né, confirmada já, e talvez mais uma, né? Então, a gente até não tem controle, como eu já vendi para mais pesquisadores no Brasil, a gente não sabe onde é que está, daqui a pouco começa a aparecer outras publicações que eu nem sabia, por exemplo, né? Então, o pé dele hoje é isso, né? Então, estão as validações de construto, que, né, do meu ponto de vista, dentro daquilo que eu avaliei, está tudo ok, validade e confiabilidade. Sim. Mas, do ponto de vista científico, a gente conta com a colaboração, inclusive, de outros pesquisadores, né? Claro, inclusive também porque é muito recente, né? Como você falou, você tem 2 meses na startup, né? Isso. E essa foi uma das perguntas feitas pelo pessoal do grupo, se já estava validado, se poderia utilizar para pesquisa. Então, ainda nesse pé, estão sendo feitas as pesquisas, né? E o professor sabe quanto tempo está levando, às vezes, para a gente fazer uma publicação, né? Se a gente, especialmente, não for pagar a pesquisa, a publicação está difícil. Tem esse pequeno detalhe. Né? Pequeno detalhe. Mas eu acho também que tem uma coisa que é assim, então eu posso te perguntar, mas quando você constrói um encoder como esse, provavelmente você fez baterias de testes comparativos com aparelhos validados, não é isso? E aí, como foi a resposta? Foi muito boa, professor. Foi muito boa, tanto é que me deu confiança para poder comercializar, né? Que eu não ia colocar também o equipamento no mercado que eu não tivesse confiança, né? Não dá para brincar. Senão a gente também, justamente, a gente está atrás de uma medida confiável, estável, né? E válida, eu não posso largar qualquer coisa no mercado. Então, inclusive, eu já usei durante o meu doutorado, e eu vou te adiantar, professor, se tu me permitir o espaço, claro. Ele tem um algoritmo exclusivo que ele é bom que os teus ouvintes, né, que tu tens um alcance muito grande, ele tem um algoritmo exclusivo que só tem no Ergonauta, vocês podem correr em qualquer outro equipamento do mundo, que veio a partir da minha tese de doutorado, que em breve, se Deus quiser, vai tá publicada essa parte, que é um algoritmo para estender as aplicações do VBT, que hoje elas estão restritas à escola clássica, onde se utiliza exclusivamente a velocidade intencionalmente máxima, ou seja, em geral, movimentos explosivos, né? Sim, em velocidades altas. Então, eu consegui, dentro do meu estudo de doutorado, expandir isso para condições onde a velocidade de movimento intencionalmente máxima ela não é desejada. Vamos pensar em um contexto de reabilitação, claro, ou numa pré-temporada do atleta, ou um atleta saindo de um período de recuperação de pós-lesão, onde a gente deve evitar, ou possivelmente pode evitar velocidades máximas, né? Então, a gente tem um algoritmo aqui dentro que, vamos dizer assim, ele quantifica o esforço com base em 3 zonas de intensidade. 2 limiares e 3 zonas. Então, isso é espetacular. Isso vai ser objeto de validação agora de uma dissertação de mestrado. Bacana, hein? E outra população aí são os idosos também, né? Que você pode querer utilizar uma carga submáxima e a partir de uma velocidade submáxima quantificar. É isso que você... Perfeito. E bacana, cara. E eu tenho uma outra pergunta aqui, que eu até deixei anotado, o pessoal mandou. Da questão dos dados, vamos falar então do produto em si, tá? Como que você está vendendo ele hoje, Vlad?
Você compra, o cara que compra hoje, ele recebe o quê? Hoje vem, é uma pena que nós estamos num podcast, né? A gente não pode mostrar o Não, mas equipamento. tem link. Eu tenho aqui depois, para quem não sabe, na descrição posso colocar links. Então, eu vou colocar os links por isso, tá? Legal. Então, não se preocupa que vai dar para ver tudo. Não, seria até para instruir melhor o pessoal, né? Mas com o teu link vai funcionar tudo show de bola. Então, hoje comprando o Ergonauta, e eu não sei até quando, na verdade, não é nenhum tipo de gatilho mental aí, pelo amor de Deus, não me interpretem mal, né? Mas realmente com o dólar do jeito que tá, claro. E apesar de a gente construir aqui dentro, a gente precisa de componentes de fora. Então, essa oscilação tá muito complicada a gente manter o preço. A minha margem tá bem baixa, né? Então, eu não sei até quanto tempo que eu vou conseguir manter esse preço, sendo bem honesto, né? Mas também não vai subir muito, minha margem é baixa, né? Porque a ideia mesmo, professor, é oferecer preço, né? Claro. Para que as pessoas comprem, porque senão é um produto que custa muito caro, então eu vou trazer de fora, né? Então, hoje o que vem? Veio o encoder Ergonauta, que além dessa exclusividade de trabalhar com outros parâmetros além do que a maioria faz, a medida do salto vertical, por exemplo, dele é muito precisa, inclusive a medida da potência avaliada nesse salto. É a medida do agachamento, né? A profundidade do agachamento na hora do salto com contramovimento, por exemplo, é uma exclusividade nossa também. Em princípio, só mais um equipamento faz isso. Você não sabia, você consegue medir a profundidade do agachamento? Sim. Olha só, que interessante, eu não sabia. Isso é espetacular. Não testei todas as funcionalidades com ele, mas vamos testar essa também, cara. Bacana. É bem legal isso, professor, sabe? Porque justamente a medida da profundidade do agachamento, a gente sabe quão importante é para verificar a qualidade do salto, né? Então, beleza. Que mais que vem? Então, vem o encoder, vem uma shoulder bag ali, que é bonitinha, tudo em tecido, bem legal. Sim. Vem um velcro lá, que a gente acopla, então, nos equipamentos, especialmente barras. E ainda vem um magnético para acoplar em equipamentos de musculação em geral, por exemplo, né? Hoje tá assim o modelo. Eu não sei se é nesse sentido, é a parte de hardware que tu queria saber, é isso? Sim, não, então, essa parte, isso que você compra, você começa a ter. E aí a parte do software, como que seria? Está incluída também? Como que funciona? Isso. O aplicativo é gratuito, está lá na Play Store. De novo, nós estamos com uma limitação hoje de não atender a iOS, né? Foi uma aposta que eu fiz no Android, né? São 85% do mercado brasileiro com Android, mas ainda assim a gente fica devendo para quem tem iOS, né? Então, já me desculpo por isso, daqui a pouco vai ter, mas nesse momento não tem previsão. Mas Android atende, todo mundo consegue um, né? Não é? Vai ter tablet a R$400 lá no site também, já fica dito aqui, quem quiser depois já ajuda, né? Tá bom? Professor, então, no mais, é isso, o aplicativo então é gratuito. Única coisa que vai, por exemplo, eu pensei esse aplicativo para o personal, sabe, professor? Então, pensando assim, se vocês fizerem um esforço intelectivo agora junto comigo, imagine o profissional lá no dia a dia com o encoder na palma da mão, né? Então, é esse profissional que está focado naquele indivíduo, pensando no treinamento de fato personalizado, individualizado, né? Então, é esse profissional. Então, ele não vai atender, isso também é uma característica do próprio VBT. Grandes grupos precisam montar estratégias próprias. Em geral, tem que ter um equipamento para cada estação de treino, por exemplo. Claro. O Ergonauta não foge disso. Se eu quiser armazenar os dados, eu vou precisar pagar uma licença que equivale a R$50 por mês, se eu quiser armazenar. Mas o aplicativo é gratuito. Para controle de carga, professor, se tu me permite, eu vou dizer, só tem uma função lá dentro, onde eu preciso resgatar da nuvem o perfil carga-velocidade. Aí sim, para isso eu preciso o pagamento. Mas tem um mês gratuito para testar e 50 pila é só para me ajudar a manter o banco de dados, que é bem baratinho. Tá bom. Não, tudo bem. Isso a gente falei, Vlad, a questão era mostrar, apresentar para o pessoal, né, para conhecer também. Eu também queria conhecer mais, quer dizer, ter o equipamento agora que a gente está usando com o pessoal lá do treinamento, né? E que a gente vai esmiuçar tudo, né? Vai gastar tudo que a gente usa em esquema pesado, né? Para o esporte a gente usa sempre no máximo, né? Então a gente testa para tudo, portabilidade, tudo isso a gente vai estar testado. Na verdade, depois a minha ideia era fazer uma revisão, né? Eu estou até como você está adiantando, eu também estou adiantando. A gente tem uma proposta lá no site que é fazer como se fosse uma universidade do esporte, que seria uma série de aulas ali, né? Dentro de todos esses, por isso até um contato com você que foi bacana, né? Então, dentro de todos os métodos, de tudo que envolve o universo da preparação física, né? Tanto para quem já é preparador físico, que está aí no mercado, quanto para os estudantes que querem ingressar na profissão, a ideia é a gente fazer ali dentro do site um acúmulo de aulas
práticas, né, teóricas e práticas a respeito de métodos de treinamento. E claro, o VBT hoje é fundamental conhecer. Tem bastante divulgação, mas dentro disso eu quero justamente aproveitar o aparelho e a gente fazer ali até um passo a passo para o pessoal também poder saber como é que utiliza, como é que funciona, como que dados podem dar. Então, por isso até eu te agradeço de você dispor esse seu tempo, te parabenizo pela sua iniciativa, porque o legal é isso, porque você é um cara da educação física que pensou num produto que já sabe as nossas carências, já sabe as necessidades que você sente na pele, né? Não é você não um físico que criou, né, um dinamômetro para passar para outras pessoas, um acelerômetro para outras pessoas, não. Tá? Então, eu acho que dentro disso, e dentro da realidade brasileira, como você falou, cara, hoje é um aparelho importado, é muita grana também, a condição de aquisição, você conseguiu facilitar tudo isso e colocar, facilitou isso, né? Você trouxe uma ferramenta nisso. Então, cara, eu te agradeço demais. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição os links para você conhecer mais sobre o Ergonauta, para você cair lá na página, né? E de repente, se você quiser encher o saco do Vlad, também mandar uma pergunta para ele. Vamos lá. Né? E à medida que for também, essas coisas forem como for encaminhando, quer dizer, eu falei, mais doutores estiverem usando, mais estudos estiverem utilizando, se o Vlad também quiser, depois manda para mim, eu passo divulgo para o pessoal, né, se você tiver alguma coisa a respeito. Agradeço. Eu sei também que você tem um e-book lá disponível, não é isso? No seu site? Isso, é um e-book simples, né, professor? Inclusive é o primeiro capítulo ali, o primeiro artigo da minha tese de doutorado, então eu não publiquei, porque está difícil publicar artigo de revisão, né? Então, mas ele dá uma ideia bastante boa sobre o funcionamento do transdutor de posição, como é que funciona, alguns conceitos básicos sobre VBT. Então, está lá gratuito no site para isso mesmo, né? Como uma introdução aplicada ao VBT, né? A ideia é essa. Tá bom, eu vou deixar o link aqui embaixo. Vlad, cara, eu agradeço demais aí a sua disposição, o seu tempo, a sua dedicação a tudo. Agradeço pelo dispositivo aí de você ter construído, vai facilitar a minha vida de treinamento e de outros profissionais, cara. Tá? E quem quiser te contacta por lá mesmo, pelo site do Ergonauta? O ideal seria pelo site do Ergonauta. Lá a gente daí tem o Instagram, tá lá no site lá, mas pode achar como @ergonauta.oficial. O nosso site vai estar, acho que o professor vai fazer a gentileza de colocar na descrição ali, né? Sim, coloca. Então, é ergonauta.com.br, então, ergonauta.com.br. Ou o WhatsApp que tem lá na página também, pode entrar em contato com o WhatsApp, então estamos disponíveis qualquer hora, 24 horas por dia a gente recebe, eu só não garanto que eu vou responder em 24 horas, né? Mas a gente está disponível. Cara, então um grande abraço para você, agradeço também o Jader que fez a ponte aí, que é um cara muito legal, contribui muito lá no nosso grupo. Verdade. Cara que eu também já estou marcando para a gente conversar com ele e fazer uma entrevista. Forte abraço, viu? Professor, muito obrigado pelo contato, viu? A gentileza, tua gentileza de sempre, né? Teu profissionalismo, né? Tá bom, professor? Muito obrigado mesmo.